nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. No ponto. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E vamos vibrar pelos nossos irmãos que ainda não chegaram aqui, né? Hoje temos menos pessoas aí. Tivemos uma chuva muito forte nessa tarde. Até parece chuva de verão. Mas aproveitando as nossas energias aqui, vamos vibrar pelos nossos irmãos. Muita gente acha que está por vir, ficou presa no trânsito, então aquele que a gente sabe que senta do nosso lado, aquele que a gente está sentindo falta aqui, vamos vibrar por ele, para que ele chegue aqui, ou, se não conseguir chegar, para que ele esteja bem, né? Vamos aos recadinhos da noite. Vamos falar do encontro amigo. Vocês devem falar assim, mas poxa, mas toda semana eles falam do encontro amigo. Estava conversando com a Tânia, né, e perguntando, né, de como está esse trabalho, de como que é. Porque eu nunca participei do encontro amigo, então eu queria entender um pouco mais. A Tânia falou que é um trabalho muito gostoso, assim, as pessoas que participam, muitas vezes, não são nem pessoas que frequentam a Casa de Paz e Amor. Somos nós que comentamos, falando assim, ó, você perdeu um ente querido, lá tem um trabalho que se chamava Os Enlutados, né? E aí passou a se chamar o Encontro Amigo, e é um trabalho que acolhe as pessoas que perderam um ente querido. E ele não é voltado só para a doutrina espírita, é voltado para o público em geral, para as pessoas realmente que estão nesse momento de luto. Então é muito importante participar, entender e divulgar para quem está precisando, para quem passa por esses momentos de perda de um ente querido. É importante a gente divulgar fora da casa espírita. Seguindo, falando do grupo de estudo Boa Nova. O grupo de estudo Boa Nova, ele começou, reiniciou recentemente,
mas é um grupo de estudo que eles estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles não se atêm a um ponto específico, assim, falar assim, ó, hoje nós vamos estudar esse capítulo e amanhã o próximo capítulo. Não. Lê um trecho do Evangelho e debate. É um grupo muito mais filosófico que vai entendendo e debatendo o Evangelho. Então, não é que você tem que fazer a inscrição e entrar nele. Não, você pode entrar a qualquer momento e ir estudando, porque para terminar o último foi demorou bastante, então agora reiniciou e vale muito a pena. Então, pode estar no meio, numa parte, num quarto do livro, na terceira parte, quarta parte, não tem problema. Pode-se entrar e seguir estudando o Evangelho, porque é como a gente fala, é melhor você entender uma parte do que pular para o próximo capítulo e algumas pessoas não terem o conhecimento daquela parte, né? Falando em estudo, os livros infantis, né? Que está com 20% na nossa livraria. São temas bem legais, bem gostosos, né? A gente que vem de segunda-feira, às vezes tem a criança em casa e não traz no domingo na evangelização infantil. É interessante dar esses livros para as crianças, que tem fervir por dentro, tremir por dentro, calma, vai dar certo, e deu ruim, só que não. São livrinhos gostosos, sabe, para colocar a criança já nesse mundo espírita, para ela começar a entender o que é esse mundo que a gente vive. E também tem o Evangelho segundo o Espiritismo infantil, né, que vale também passar para as crianças. Ele não está com esses 20% de desconto, mas também tem. Nós temos o Livro dos Espíritos, que ele é o livro do mês, que está com 20% de desconto. Está na nossa livraria, vale muito a pena a gente estudar e entender um pouco mais da doutrina. E, falando da nossa campanha, da nossa cesta básica, até trouxe aqui para a gente falar, e é esse macarrãozinho que a gente pede na segunda-feira. É simples, todos nós, se pudermos ajudar, porque eu estava conversando aqui com o Wagner, ele falou, são 350 cestas básicas, mas é 350 que entrega, sempre tem mais alguma, tem o pessoal que vem aqui na porta, que pede, acaba sendo um pouco mais aí. Se cada um de nós, nosso público aqui, cabe 300 pessoas nesse salão, trouxer, a segunda-feira a nossa responsabilidade na cesta básica é trazer este macarrão espaguete. Então, quem puder, quem conseguir contribuir, colaborar com a gente, a casa agradece de coração. Vamos aos trabalhadores da noite. Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho quem vai ler para nós é a Valéria Garcia. Quem vai fazer as vibrações gerais e o passe é a Marisaura Coutinho. Quem vai fazer as vibrações das águas e prece final, Rosângela Guido. E hoje nós vamos tirar o nosso menino do TI ali, do computador, e vai vir para cá para fazer a prece para nós. Então nós teremos o Wagner Aranha, que vai falar de amar ao próximo como a si mesmo, o capítulo 11, item 1 a 7. Que todos tenhamos um bom trabalho, que Jesus nos abençoe. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai ler um trechinho do Evangelho aqui, que é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. A mensagem da noite, que é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende de boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora, e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não lhe faltará claridade no caminho.
reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. E assim, todos nós vamos, nestes momentos de aprendizado, de luz, agradecer a oportunidade de aqui estarmos nesta casa de paz e amor, essa casa que tanto nos oferece o aprendizado, oferece o passe, esse passe que nos sustenta, que nos dá força para caminharmos adiante, nos dá a palavra que enche os nossos corações. E por falar em palavra, vamos nesses momentos falar a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Bonsoir. Comment ça va? Tudo bem? Muito obrigado. Inicialmente eu gostaria de agradecer à equipe pelo convite, pelo carinho e por me pedir para bater um papo com vocês. Bater um papo não, né? Na verdade é mais eu que vou falar, né? Mas depois a gente fica à disposição de alguma dúvida. Ou então, a gente aproveitar o gancho do Reinaldo. Nós temos lá o nosso grupo de Boas Novas, né? Que está aqui na casa já há muitos anos, para a gente estudar o Evangelho, que é o que nós vamos falar hoje, um pedacinho do Evangelho. Aproveitando também para falar bonsoir para o pessoal que nos acompanha pelas mídias digitais, né? E mais uma outra informaçãozinha. Tudo aquilo que o Reinaldo está falando, dando os anúncios, seja nesse trabalho, seja em todos os outros trabalhos, a gente sempre tem agora o nosso serviço de apoio, que é o nosso site, que é o www.pazeamor.org. Ali nós temos esses recados com mais detalhes, que nem ele falou do encontro amigo, né? Lá está tudo direitinho, o endereço, senha, tudo para se fazer o acesso e para vocês poderem indicar também para aquelas pessoas que vocês desejarem. Além de ter a nossa agenda, com todas as nossas palestras. Então, é uma ferramenta que tem vida própria, que devagarzinho vai se melhorando. Mas, enfim, vamos começar a falar sobre o nosso capítulo. O convite foi para falar do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos falar de dois trechos, que é o maior mandamento e dar a César o que é de César. Nós vamos conversar sobre esses dois trechos do Evangelho. E uma imagem que eu sempre gosto de apresentar é essa daqui. Essa imagem indica a nossa evolução, o nosso caminho para Deus, que nós saímos desse ponto de baixo e vamos caminhando nessa forma de uma espiral invertida, vamos colocar assim, né? Que a gente vai crescendo conforme nós vamos aumentando o nosso conhecimento. Nós vamos atingindo a nossa perfectibilidade. Então aí a gente vai caminhando. E uma outra frase que eu sempre gosto de começar, que eu acho que é muito importante a gente ter na cabeça da gente, porque isso me remete a uma lembrança que quando eu comecei a frequentar o Paz e Amor, eu vinha e venho ainda hoje nos trabalhos de domingo,
E sempre uma fala da Dona Ivete, que é a dirigente do nosso trabalho, ela colocava que a gente vem aqui para o Paz e Amor para uma necessidade, para apaziguar o nosso coração, mas principalmente para a gente aprender a nos portar daquele portão para fora, a mudarmos a nossa forma de agir, de nos relacionarmos, a nos melhorarmos. Então, essa frase que eu estou projetando me marca bastante. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo 17, no item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para domar as suas más inclinações. Porém, como eu sempre falo, eu sou um pouco atrevido e gosto de mudar a palavra espírita por ser humano. Opa! Por favor. É isso aí, obrigado. Eu gosto de mudar essa palavra espírita para ser humano. Por quê? Aí fica mais abrangente. Não fica dependendo de uma forma de pensar, de uma casa de oração. Fica aberto para todas as casas de oração que todos nós temos que nos melhorarmos. Pois bem, uma coisa que sempre chama a atenção quando a gente está estudando, por exemplo, o Evangelho, qualquer obras básicas, ou algum livro que são material de apoio aos nossos estudos, né? É o carinho, é o cuidado que, por exemplo, Allan Kardec teve ao publicar essas informações. Kardec, como todo mundo sabe, como todo mundo acompanhou nas palestras da semana passada, que foi a palestra do livro do mês, que se falou sobre o livro dos Espíritos, nós tivemos excelentes palestras, né? Aqueles que puderam acompanhar. Quem não acompanhou, está disponível lá na nossa área das nossas mídias digitais, que podemos acompanhar o que aconteceu. E o Kardec, ele sempre vem nos facilitando o nosso entendimento. De que forma? Ele prepara todo o ambiente para que a gente possa entender. Então, nós vamos começar, antes de falarmos do amar ao próximo como a si mesmo, vamos voltar na introdução do Evangelho, que tem um trechinho lá na introdução chamado Notícias Históricas, aonde Kardec faz uma breve apresentação daqueles grupos, daquelas comunidades judaicas que existiram no passado. Comunidades essas que cada um tinha sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de interpretar os textos sagrados. Então, para hoje, no que nós vamos falar sobre 3 grupos deles. O primeiro deles chama-se Saduceus. Saduceus era uma equipe judaica que não se apegavam muito aos interesses religiosos, vamos colocar assim, né? Eles tinham mais outros interesses. Um segundo grupo são os fariseus. Fariseus que eram uma sociedade, um grupo, né, de destaque, porém, eles eram mais ligados aos textos sagrados, aos textos que foram codificados ou foram postados por Moisés, né? Porém, eles se atentavam a pequenos itens, a palavras, a situações, a coisas muito detalhistas, né? Porém, esses 2 grupos, saduceus e fariseus, eram, vamos falar assim, na época de Jesus, os grupos mais dominantes, né? Os grupos que comandavam a sociedade. E um terceiro grupo, que aparece também nos nossos trechos que a gente vai conversar, é os herodianos.
Herodianos era aquele pessoal que, vamos falar assim, eles apoiavam os romanos. Eles tinham interesses em apoiar os romanos, né? Eles não eram tão separatistas, vamos colocar assim, se a gente pode usar esse termo, como os saduceus e os fariseus. Porém, os herodianos, eles eram mais chegados, mais próximos aos romanos. E isso tem uma grande influência. Que influência é essa? Primeiro, para a gente conseguir falar sobre esse capítulo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos nos imaginarmos na época de Jesus, nos procurar a gente visualizar aquela situação. Não é nada como hoje, tá, gente? Era bem diferente de hoje. Hoje vocês sabem que nós estamos muito mais evoluídos, nós não temos grupos de interesses que se enfrentam, que disputam as suas posições, não é nada disso hoje em dia, mas lá existiam, tá bom? E quando a gente vai estudar o primeiro ponto, que é o maior mandamento, a gente observa que os saduceus haviam tomado, desculpa o termo, eu não queria usar esse termo, né? Um puxão de orelha de Jesus, que eles foram entrar em debate com ele e não levaram a melhor. Por que será, né? Será que Jesus tem um conhecimento muito maior, muito mais abrangente que eles? Com certeza sim, né? E aí, eles provocaram os fariseus e falaram para eles assim: olha, fariseus, vai lá e pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Ou seja, os saduceus ficaram de fora só instigando, porque eles já tinham recebido um puxão de orelha de Jesus e quiseram e colocaram os fariseus nessa situação. E eles foram lá perguntar. E Jesus colocou o maior mandamento, que é esse que está aí colocado na tela. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros aquilo que querereis que fizessem. Ou seja, um pedaço da lei de amor. Então, a gente só deve fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. E o próprio Evangelho já coloca um caso que a gente também não vê no nosso dia a dia. Também não acontece no nosso relacionamento do dia a dia. Que ele fala de uma pessoa que estava endividada, essa pessoa foi ao credor, pediu, e pelo jeito era um valor considerável, pediu que aquela dívida fosse esquecida, né? Esse credor concordou em livrá-lo dessa dívida. Essa pessoa que devia saiu tão contente, tão feliz, que no caminho de casa ele encontrou com um amigo dele. Só que esse amigo devia para ele. O que ele fez? Literalmente, como está falando aqui no Evangelho. Ele voou no pescoço da pessoa para cobrar aquela pessoa. Cobrou aquela pessoa com insistência, tanto que colocou a pessoa na cadeia, prendeu a pessoa na cadeia, até que ela pagasse isso, até que ela pagasse a sua dívida. O credor daquele que mandou prender ficou sabendo e veio cobrar dele. Como assim? Há 2 minutos atrás eu te perdoei da sua dívida. Aí você encontra no caminho outra pessoa que está te devendo e você age totalmente diferente. Olha o ensinamento. Olha o amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele não tem a mesma medida. E isso a gente muitas vezes vê em nosso dia a dia. A gente vivencia esse nosso dia a dia. Às vezes, a gente comete esses equívocos. Ou, como eu gosto de usar, comete essas falhas.
que nos coloca numa situação triste, que não nos agrada aquela situação. Então, Jesus vem colocando isso, que o maior mandamento, a maior caridade que a gente pode fazer, é sempre ter isso em mente. Que eu só posso querer que o outro faça aquilo que eu quero que seja feito para mim, né? Então, eu tenho que trocar, tenho que medir com a mesma régua os dois lados. Então, esse é o maior mandamento que o Evangelho está nos colocando, que Jesus nos coloca como ensinamento. E, nesse mesmo trecho, os Espíritos colocam como um complemento. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade. Nesse ponto, tem duas palavras que estão nesse momento assinaladas em vermelho, que muito me chamaram a atenção e que muito vem me reportar aos cursos que a gente tanto fala na casa, aos conhecimentos que a gente tem que buscar, aos estudos que a gente tem que fazer. Não dá para a gente querer ser caridoso, sem ter conhecimentos tanto científicos, que a gente não tem como deixar de lado esses conhecimentos científicos, como os conhecimentos morais. Nós precisamos administrar os dois, porque como tem uma figura que o pessoal fala em diversas palestras aqui da casa, que nós temos duas asas, cada um de nós. E para a gente voar, essas asas têm que estar do mesmo tamanho. Então, a asa da ciência e a asa da moral, que a gente pode chamar, ou melhor do que moral, da ética, que é muito mais profundo. Isso fica como uma liçãozinha de casa. Vocês procurem estudar qual que é a diferença entre moral e ética. É muito importante. Então, essas duas asas, como eu falar, tem que ser do mesmo tamanho, que é para a gente poder voar. É fácil? Não. Mas é um desafio que todos nós temos que enfrentar. Vamos enfrentar, porque todos nós temos um ponto a chegar, que é a Deus. E para nós chegarmos lá, nós temos que passar por diversos estágios, por diversos cursos, por diversas situações, para a gente poder atingir esse ponto. E na segunda parte, que fala sobre dar a César o que é de César. Ainda voltando no tempo, porque hoje em dia isso não acontece, né? Os judeus tinham uma verdadeira ojeriza de ter que pagar impostos aos romanos. Por que aos romanos? Porque os romanos eram os dominantes da época. Eles que comandavam aquele local, ou vários locais, no nosso globo terrestre. E eles cobravam impostos, né? Como todo governo, né? Ou melhor, não, na época, hoje não, né? Hoje a gente não reclama de ter que declarar imposto de renda, né? A gente faz a declaração na última semana, se não no último dia, né? Para poder entregar. Mas, enfim, e lá eles tinham também essa birra com os romanos. E eles, novamente, tentaram Jesus. Tentaram Jesus no sentido, mas Jesus, é justo com que nós paguemos o tributo aos romanos? E Jesus, com todo o seu conhecimento, com toda a sua expertise, responde da maneira mais simples: me dê uma moeda. Me fale de quem é a figura dessa moeda. E eles olharam a figura, e a figura era do César, o imperador romano, né? Ou seja, você tem que fazer o pagamento dos tributos a César,
Por que isso? Porque quando você concordou em aceitar determinada situação, determinada posição, você se colocou com deveres. E nós temos que cumprir com os nossos deveres. E nós temos que cumprir com os nossos deveres da melhor maneira possível, respeitando todas as leis, da melhor maneira possível. E, com isso, a gente cria um clima favorável para que os conhecimentos possam ser trocados e a gente poder efetuar mudanças que sejam necessárias, que sejam possíveis, que sejam aplicáveis. Não adianta nada a gente querer fazer uma mudança para que todo mundo tenha um BID, agora de ponta entrega, porque isso não vai acontecer, né? Então a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Então Jesus coloca muito bem claro isso no Evangelho, que nós temos que respeitar. E respeitar com o quê? Com sabedoria. Novamente, ele reporta ao termo de conhecimento, que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos sempre estar atentos a novas mudanças e, com essas novas mudanças, evoluir ao nosso pensamento, que é o que a gente chama de dialética na filosofia, né? Ou seja, eu tenho uma ideia, a dona Marisaura tem uma outra ideia, nós vamos conversando para que a gente chegue num terceiro ponto, que esse terceiro ponto siga para frente. Então a gente precisa ter esses conhecimentos, ter esses embasamentos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se modificar. E isso a gente aplica somente aqui? Não. Lá fora. Quando a gente chega em casa, a gente procura entender daquele nosso companheiro de jornada que mora junto conosco, das suas diferenças conosco, das suas formas diferentes de pensar, das suas maneiras de agir, daquela opção que um colega nosso fez, daquela situação que o chefe nosso veio hoje e nos deu a maior bronca e a gente não entendeu por que foi, né? A gente tem que passar a estudar, a conhecer, a interpretar, para que a gente possa, como a dona Ivete sempre fala, do portão para fora, ter uma melhor vida, um melhor entendimento, um melhor carinho. E aí a gente pode realmente ter o nosso coração em paz, buscando o nosso coração em paz. Que é fácil? Não, não é fácil. Nós temos que arregaçar as mangas, trabalhar e seguirmos em frente. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Agradecendo o Wagner sobre essa lição do Evangelho, recordando as nossas obrigações, recordando os nossos deveres, o nosso comportamento. Nós vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, a Jesus, a Maria, que nos envolva neste momento, este momento em que nós vamos nos conectando e que é só nosso.
E nós vamos nos preparando para o passe. Enquanto nós elevamos os nossos pensamentos, rogando a Jesus por todo o planeta Terra, rogando a Jesus pela paz do mundo, pelos doentes, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos nas guerras, por aqueles que estão procurando um novo lar em terras estranhas como refugiados, aqueles que estão passando por catástrofes terrestres, como terremotos, por aqueles que estão passando por problemas políticos, por todos eles nós rogamos neste momento. Mas enquanto Jesus vai olhando as nossas rogativas, nós vamos nos ligando à espiritualidade e pedindo a eles, pedindo a cada mentor desta casa de paz e amor, aos mentores do nosso trabalho, que nós possamos ser atendidos nas nossas necessidades, nos preparando para o passe. Os passistas, os trabalhadores da casa, do trabalho de segunda-feira, se prepararam hoje durante todo o dia para virem ao trabalho, distribuir o passe e assim, iniciando o passe, nós vamos pedindo aos passistas que não tiverem ninguém no seu banco, que se dirija lá atrás, que tem bancos que estão precisando de passista. E nós vamos rogando aos espíritos de luz, aos médicos do plano espiritual, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, às servas de Maria, aos mentores da Casa de Paz e Amor, que nos envolva com muita luz, com muito amor, que esta luz que se faz no salão possa penetrar em nossos pensamentos, fazendo uma grande limpeza em nossos pensamentos, que nós possamos ter pensamentos positivos, pensamentos de alegria, de amor, de paz, nos conectando ao bem, esquecendo todas as notícias ruins e nos ligando ao Evangelho, a esse Evangelho tão bem explicado hoje. Esta luz, ela vai descendo pela nossa garganta, pelo nosso ouvido, boca, olho, e ela vai fazendo uma grande limpeza em nossa garganta, ela vai se espalhando pelos nossos ombros, descendo pelos nossos braços, cotovelos, pelas mãos, pelos dedos, e ela vai voltando, e ela vai preenchendo todo o nosso tórax, os nossos pulmões, muita gente com gripe, e ela vai preenchendo o nosso cardíaco, os rins, fazendo uma grande limpeza nos rins, nos canais excretores, até chegar à bexiga. E esta luz, ela vai se espalhando pelo estômago, pelo baço, pelo fígado. E ela vai chegando também ao intestino, percorrendo o intestino grosso, o intestino fino, desmanchando pólipos, desmanchando todos os divertículos que se encontram no intestino, até chegar ao canal excretor. Quando essa luz envolveu o nosso estômago, ela limpou também o nosso esôfago,
fazendo uma grande limpeza na nossa respiração, no nosso diafragma, por conta das gripes, da poluição, do inverno que aí vai chegando. Esta luz agora, ela se espalha pelo nosso quadril, ela desce pelas nossas pernas, joelhos, pés, eliminando as dores, e ela volta até a nossa coluna. Ela vai realinhando vértebra por vértebra, colocando um grande amortecedor em toda a vértebra que estiver desalinhada. E neste momento que nós estamos com nosso corpo físico todo energizado, vamos rogar pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos desejos, que eles sejam os mais puros, os mais sinceros, e que eles possam chegar até os nossos semelhantes como uma flecha de luz, de paz e de amor. Nós vamos, agora que nós estamos tão energizados, trazer aquelas pessoas da nossa família que necessitam de um passe. Vamos colocando-os no salão e rogando a essas equipes que aqui se encontram, vovô Quimanecão, seu Pena Branca, que façam uma grande energização em todas essas pessoas necessitadas de equilíbrio, necessitadas da cura, necessitadas de apoio, de luz, aqueles que estão procurando emprego, os escritórios que precisam de clientes, os consultórios médicos de dentista, os hospitais. Vamos envolvendo todos os doentes, mas vamos envolvendo todos os médicos que passam por situações às vezes muito difíceis nos hospitais, nos pronto-socorro, também nos prontos atendimentos, que todos possam se ver envolvidos. Os socorristas das ambulâncias. Vamos vibrando pelo trânsito de São Paulo, que todos tenham consciência da velocidade em que estão, que os jovens tenham consciência que a bebida é um grande mal e que junto ao volante se torna uma arma. Vamos vibrando pelos jovens nas escolas, pelas crianças que estão tão desorientadas, por suas famílias que muitas vezes se perdem na educação dos filhos. Vibremos por todos eles e vamos vibrando agora pelo paz e amor, trazendo até esta casa muita luz, muita paz, vibrando pela diretoria de doutrina que conduz todos os trabalhos, por todas as diretorias que conduzem a Casa de Paz e Amor, por todos os dirigentes dos trabalhos, por todos. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.